presença de Deus é real no nosso meio. Então glorifique a Deus em nome de Jesus. Você que tem glória a Deus, dê glória a Deus. Você que tem aleluias, dê aleluias nessa noite. Irmãos, quando falamos de Davi, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é um homem segundo o coração de quem? De Deus. Quando nós falamos de Davi, uma das primeiras coisas que vem à mente é um homem segundo o coração de Deus. E é o mesmo que, com ousadia e coragem, libertou aquele povo daquele gigante Golias, cujo qual o exército estava ali temeroso, com medo, e Davi foi ali com ousadia e venceu aquele gigante. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos dos salmos escritos e entoados por Davi. Quando nós lembramos e falamos de Davi, nós lembramos do homem que tocava aquela harpa e expulsava aquele espírito maligno que estava na vida de Saul. Um homem ungido rei, um homem escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Diga glória a Deus. Um rei que venceu batalhas, um rei que venceu reinos, guerreou, foi um vencedor, o grande rei Davi. Mas que aqui nesta noite enfrentou uma batalha ao qual não pôde vencer. Havia algo, havia uma inclinação no teu coração, havia um desejo da tua carne, havia algo às vezes que eu e você e eu também enfrentamos na nossa vida. Um inimigo oculto que trabalha no silêncio, que trabalha sorrateiramente para tentar nos envolver, para tentar nos seduzir e para tentar nos afastar da presença de Deus. Às vezes esse inimigo oculto é na nossa mente, é dentro do nosso coração, é dentro do nosso trabalho, às vezes é dentro da igreja. A palavra de Deus vai dizer que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, os reis também eram o primeiro a estar na frente de uma batalha, a guerrear. Mas algo interessante acontece aqui. Davi escolheu ficar em casa naquele dia. Davi, ele não foi para a guerra. Davi, ele não estava na frente para conduzir o teu exército. Davi deixou naquele dia de cumprir um propósito que Deus havia colocado no teu coração, porque ele foi escolhido para vencer, ele foi escolhido para reinar, ele foi escolhido para livrar o povo de Israel das mãos do inimigo. E às vezes você também foi assim. Você é escolhido para vencer, você é escolhido às vezes para livrar a tua casa, a tua família das mãos do inimigo. Você é escolhido para levar a palavra de Deus. Você foi escolhido para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Davi naquele dia ele não foi. E no momento de distração, Davi se levanta e começa a passear em seu palácio, na casa real. Davi, ele começa a olhar tudo aquilo que havia construído, aquilo que Deus tinha dado para ele. Mas uma coisa
escrevendo salmos, mas havia alguém que estava trabalhando em oculto: o inimigo. A palavra de Deus vai dizer que ele veio somente para roubar, matar e destruir. O inimigo sabia que Deus tinha um propósito na vida de Davi. Que Davi começa a andar pelo palácio, e quando ele olha do outro lado, ele vê Betseba, uma mulher muito linda, uma mulher formosa, uma mulher que aos olhos humanos era encantadora, uma mulher, vamos dizer assim, deslumbrante aos olhos humanos. E Davi chama aqueles que trabalham com ele e pergunta: quem é? E eles vão dizer assim: olha só, é Betseba, filha de Eliã, é mulher de Urias, o heteu. Sabe o que Davi faz? Manda chamar ela, e ela vem. Eu não sei o que aconteceu, porque a minha Bíblia não relata. Ela só diz que Davi se deitou com essa mulher. Davi pecou. Davi caiu nas armadilhas que o diabo havia preparado para ele. Porque quando Davi estava na guerra, o inimigo não consegue chegar até Davi. O que eu quero dizer para você é que quando você está em comunhão, quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de dedicação à casa do Senhor, quando você anda em consagração, ou seja, quando você tem vida com Deus, o inimigo ele não tem poder para tocar na tua vida. Mas nesse dia Davi ele não foi. Davi ele deixou de cumprir o propósito. Sabe por que às vezes a gente é dominado pelo inimigo? Porque a gente relaxa, porque a gente não ora, porque a gente não busca, porque a gente já não se consagra mais, nós já não adoramos mais, nós já não fazemos mais aquilo que Deus designou para que nós venhamos a fazer. Deus te escolheu, Deus te chamou para ser adorador, para estar prostrado aos pés de Jesus. Deus te chamou para vencer. Entenda, e o inimigo não quer que você vença. A intenção do inimigo é te parar. Ele não quer que você esteja na casa de Deus. Sabe quem era Urias? Melhor amigo de Davi. Quando ela diz que estava grávida, Davi, dentro dele, segundo o pecado, começa a arquitetar uma maneira de se livrar daquele pecado, daquele erro. Manda chamar Urias, coloca na frente de batalha como um dos primeiros soldados para morrer. E ele manda Urias voltar para casa antes de ir para a guerra, para que Urias se deitasse com a esposa e viesse a pensar que um filho fosse dele. Olha que coisa séria, olha que consequência de erro, de pecado. Já ouviu aquilo dizer assim, a palavra que diz assim: um abismo puxa o outro? Começou a acontecer uma sequência de erro, uma sequência de quebra, irmãos. Urias, para mostrar que ele era fiel ao rei, a Davi, ele não vai embora, mas ele se deita na porta do quarto de Davi, mostrando a fidelidade para que os inimigos não matassem Davi. Ele dorme do lado de fora da porta para proteger Davi e não vai para casa. Mas Davi insiste, manda ele para a guerra e recebe a notícia: Urias morreu na frente de batalha. Irmãos, sabe quanto tempo durou até Davi confessar os seus pecados?
praticamente 1 ano vivendo no pecado. Até que o profeta Natan vem até Davi e revela todo o pecado de Davi. Irmãos, olha só, abre o capítulo 12. Capítulo 12, irmão Jesus, de 2 Samuel. Acharam? Amém? Capítulo 12, 2 Samuel, aí mesmo. Olha o que vai dizer aqui. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto aos seus filhos, comia do seu bocado e seu copo bebia, dormia em seus braços e tinha como filho. Vindo um viajante, um homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante. Viera ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, dizendo a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha que coisa séria. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul. Dar-te-ei a casa do meu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e isso fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Olha aqui para o pastor em nome de Jesus. Você percebeu a reação de Davi quando sabe de um erro de outra pessoa? Quando o profeta Natan disse isso para ele, a primeira coisa que Davi fala: esse homem tem que morrer. Isso, irmãos, o que eu vou dizer aqui hoje é algo muito sério. Isso é coisa de pessoas que não assumem os seus próprios erros, mas atribuem a terceiros o pecado. Mesmo com a revelação de Deus, Davi não reconhece. Ou seja, Davi imagina: se fosse comigo, eu matava ele, eu acabava com a vida dele. Mas o profeta Natan, olhando dentro dos olhos dele, diz assim: Davi, esse homem é você. E Deus, através de Natan, o profeta, começa a dizer a Davi: eu te fiz rei, eu te dei tudo, eu te dei o reinado, eu te coloquei como centro para você vencer, e você ainda vem tirar daqueles que não têm. Se você não tivesse, eu te daria ainda mais, mas você já tem. Irmãos, o que eu estou pregando aqui hoje é para que nós venhamos a ter cuidado
Gálatas capítulo 5, versículo 17, não precisa abrir não. A palavra de Deus vai dizer que há uma guerra entre o espírito e a carne. Vai dizer que há uma batalha constante entre o espírito e a carne. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Vai vencer aquele ao qual você se alimentar, em nome de Jesus. Se você alimenta o teu espiritual, o teu lado espiritual, ele vai vencer. Se você tem inclinação, alimenta mais o desejo da carne, a tua carne vai prevalecer contra o espírito. Glória a Deus, aleluia. Eu provo para você como exemplo, para você entender. Quando você quer ir trabalhar, a tua carne quer levantar da cama? Hã? Porque a carne é manhosa, ela deseja as coisas aqui dessa terra. A carne não quer que você ora, a carne não quer que você se consagre, não quer que você jejue, não quer que você esteja na presença de Deus. Mas quando você adora, você busca, você está alimentando o teu espiritual, ele se torna mais forte, e dentro de você há um desejo: eu quero mais de Deus, eu preciso de Deus. Hoje tem culto, eu preciso estar na igreja. Você acorda de madrugada, a primeira coisa que vem na mente é dobrar os joelhos e orar. É porque você deseja Deus na tua vida. O que eu estou dizendo para você nesse dia: Davi não foi para a guerra. Davi ele não se consagrou. Davi não estava na casa de Deus. Davi não estava meditando na palavra. O dom que Deus havia dado para Davi, escrever salmo, tocar harpa, naquele dia Davi não tocou e não escreveu salmos a Deus. Davi deixou o propósito de Deus para realizar a inclinação do teu coração e o desejo da carne. Irmãos, quando isso acontece, eu já disse aqui, demorou-se quase um ano até Deus enviar o profeta Natan. A criança já tinha nascido. O filho morre. Davi perde o reinado. Olha que coisa séria. O teu próprio filho tenta tomar o trono, o reinado, expulsa Davi da cidade. O outro filho morre, enrosca os cabelos porque era cabeludo, fugindo dos inimigos, enrosca na árvore, fica preso. Os inimigos pegam e matam ele. Olha a consequência de um pecado e de um erro sobre a vida de Davi. Salmo 51. Abre lá. Salmo 51. Em nome de Jesus. Salmo 51. Pastor, já procurando aqui, tá? Salmo 51. Olha só o versículo 9. Olha o que vai dizer, que coisa séria, irmãos. Versículo 4, amém? Versículo 4. Peguei contra ti e contra ti fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no seu falar, e puro no teu julgar. Olha só, olha que passou em nome de Jesus. Todo erro, todo pecado de Davi vai dizer assim: somente contra ti eu pequei.
Quem é servo de Deus, que levanta a mão e dá glória a Deus. Quem é servo de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus bem forte. Quando um servo de Deus ele cai, mesmo pecando contra pessoas, o pecado dele é contra quem? Você consegue entender como é sério isso? Davi não errou, Davi não pecou, e ele vai dizer assim: Senhor, somente contra ti eu pequei. Aí você fala: mas ele não pecou, não mandou matar? Sim, irmãos, mas ele é ungido, escolhido por Deus mesmo errando. O pecado é contra Deus que nos escolheu. Deus nos colocou aqui, nós, para sermos exemplos, para falar do amor dele, para ganhar almas, e não para destruir vidas, destruir famílias. E aí no versículo de número 8 vai dizer assim: faz-me ouvir com júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Havia acontecido tanta coisa, perdido a família, filhos, que Davi estava dizendo a Deus assim: Senhor, parece que os meus ossos estão esmagados, o pecado está me corroendo, o meu erro está me afastando de ti. E ele vai dizer mais: esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Davi ele começa a se humilhar na presença de Deus. Davi ele começa a clamar a Deus, ele começa a reconhecer tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Davi ele se humilha dizendo para Deus: Senhor, esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Vai dizer assim: olha, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro. Isso significa que o coração de Davi estava sujo. O homem segundo o coração de Deus agora se humilha na presença de Deus: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi desejava ser o homem de Deus que ele era antes. Aqui Davi já te demonstra arrependido pelos teus pecados. E não me repulse, não tire da tua presença, e nem retire o teu Espírito Santo de mim. Sabe o que Davi estava querendo dizer? Perdi tudo. Perdi o reino, perdi a família, cometi um pecado, cometi um erro, e agora a única coisa que me resta é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu vou encerrar essa mensagem aqui para dizer para você que Deus não rejeitou Davi pelo pecado. Deus não desprezou Davi pelo pecado, mas Deus queria que ele voltasse a ser o servo de Deus que ele era antes. Deus queria que ele fechasse a porta. Deus queria que ele não caísse mais, mas que ele mudasse o teu coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus tinha esmagado os ossos de Davi. Eu digo isso espiritualmente. E Davi começa a perder tudo, porque havia uma consequência. E Davi vai dizer: Senhor, eu só tenho o Espírito Santo, não tira isso de mim. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você volte para a presença dEle. Deus quer que você seja o homem, a mulher de oração novamente, que tem prazer de estar na casa de Deus, que tem prazer de buscar a Deus, que tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus.
Ele vai dizer: abre, Senhor, os meus lábios, as minhas bocas manifestará os teus louvores, pois não se compraz em sacrifícios, contrário que eu daria, e não te agrada de holocausto. Sacrifícios agradáveis para Deus é um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não se desprezará, ó Deus. Sabe o que é isso? Aquele que está disposto verdadeiramente a se humilhar, a se quebrantar, a se humilhar em busca de perdão diante de Deus. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei como que é a tua vida lá fora, mas isso não agrada a Deus. Deus, através dessa palavra, está dizendo para mim, para você e para mim, que o melhor lugar para estar na presença de Deus. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas eu creio, através dessa palavra, que o Espírito Santo está te conduzindo pelo melhor caminho e para a melhor decisão que você tem que tomar na tua vida. Porque aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado e de toda injustiça. Quando Davi escreve o Salmo 51, havia se passado muito tempo. Esse Salmo 51 é uma oração de arrependimento. Davi estava dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não posso permanecer mais no erro, eu não posso mais desagradar com as coisas que estão na minha vida. Eu preciso te buscar, por isso muda o meu coração, muda a minha vida, muda a minha forma de ser, me traz de volta para a tua presença. Ele estava dizendo para Deus: Senhor, é do Senhor que eu preciso na minha vida. Era como se ele dissesse para Deus: eu tive reinos, tive tudo, mas o que adianta perder a minha salvação? Davi estava dizendo para Deus: transforma novamente o meu coração, faz de mim o homem segundo o coração que o Senhor escolheu. O Senhor me ungiu para reinar, o Senhor me ungiu para vencer, e hoje eu caí, hoje eu falhei, mas eu estou aqui de volta, Senhor, disposto a me arrepender e ser uma nova criatura. Deus perdoa, Davi. Deus muda a história de Davi. Davi recupera o teu reino, a tua casa é salva novamente. Servir a Deus, estar na presença de Deus, se arrepender dos nossos pecados, se humilhar na presença de Deus, são escolhas que você e eu e você temos que fazer na nossa vida. Não deixe o diabo destruir a tua vida espiritual. Não deixe o diabo te levar para outros caminhos que não é de Deus. Não deixe o inimigo silencioso, às vezes, que está na tua mente, te corroendo, tentando te arrastar para outro lado. Não deixa, repreenda ele. Davi não percebeu que havia um inimigo oculto a todo momento observando ele. O que o inimigo queria, que ele tivesse uma distração, que ele tivesse um minuto de bobeira. O inimigo queria uma brecha. O dia que o inimigo percebeu Davi, ei, não orou hoje, não está na guerra hoje, hoje é a minha oportunidade. Quem lembra a palavra? Que o diabo anda rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. O diabo estava lá, observando Davi. Não posso tocar nele, não posso destruir a casa dele, não posso tocar os bens dele. Opa! Mas hoje Davi não buscou a Deus. Hoje Davi está com o pensamento de desistir. Hoje Davi não quer mais, Davi não quer compromisso com Deus, Davi abandonou tudo. É hoje. Mas como que eu vou entrar na vida de Davi?
Você imagina o inimigo observando? Davi tem uma inclinação em um coração. Davi tem uma fraqueza no coração. Eu vou fazer ele ver aquilo que ele quer. Você entendeu o que eu vou dizer? O diabo, ele age na minha e na sua fraqueza. É falar mal dos outros, e aí que ele vai trabalhar. É pegar o que não é seu, e aí que ele vai trabalhar. Lembra aquele desejo lá do mundo, ou parece que lá estava melhor? É para lá que ele quer te levar novamente. Feche as portas quando é tempo. Não permita que o inimigo destrua a tua vida, nem a tua casa e nem a tua família. Deus está te dando uma oportunidade hoje de voltar a ser um vencedor, de voltar a ser um grande homem, a grande mulher de Deus, ungida, consagrada por Deus. Não deixe o inimigo te diminuir, não deixe o inimigo te arrastar para longe de Deus, mas permaneça firme e você vai vencer, porque o nosso Deus, no nome de Jesus, vai entregar nas tuas mãos uma grande vitória que você tem buscado em nome de Jesus. Não deixa o inimigo impedir isso. Coloca o teu coração em buscar, em adorar aquele que verdadeiramente pode te salvar e te abençoar em nome de Jesus. Amém? A palavra é